Queridos, meu nome é Ian, faço parte do Guia do Coroinha e hoje a gente vai começar uma série formativa falando sobre um dos livros litúrgicos que é com certeza um dos mais conhecidos e mais utilizados pelos cerimoniários nas celebrações litúrgicas, que é o nosso missal. Nós vamos fazer uma série de vídeos explicando como manusear o missal, conhecendo um pouco a estrutura desse livro, para que torne-se mais fácil, mais didático o manuseio desse livro litúrgico pelos cerimoniários, principalmente aqueles que estão iniciando o ministério e ainda desconhecem esse livro, para que consigam com mais destreza ao longo das celebrações manusear este livro, tá certo? Então hoje nós vamos começar falando sobre a estrutura geral desse livro, que é o missal. O missal ele vai conter todas as celebrações, todas as orações que são recitadas ao longo da celebração litúrgica. Tudo aquilo que a gente escuta o celebrante falando nas liturgias da Santa Missa, nós temos escrito aqui no missal. Geralmente o que a gente conhece, na maioria das vezes, é aquele folheto ou jornal em que muitas dioceses publicam-se para que possam se estar utilizando os fiéis ao longo da celebração para acompanhar. E na verdade, todas essas orações estão contidas no missal. Então, como é que é a estrutura geral do missal? Primeiramente, a gente tem que observar que o missal ele é composto por algumas fitas e algumas marcações, e a gente vai conhecer o porquê disso, tá certo? Inicialmente, o missal, ele começa, na sua porção inicial, ele vai começar com aquela tão famosa Instrução Geral do Missal Romano. A Instrução Geral do Missal Romano, o IGMR, ele vai conter todas as orientações acerca da celebração eucarística. Então, essa porção inicial aqui do missal é o IGMR, a Instrução Geral do Missal Romano. A Instrução Geral do Missal Romano, ela é seguida por aquilo que a gente chama de orações próprias do tempo. O que são as orações próprias do tempo? As orações próprias do tempo são aquelas orações que estão contidas na oração coleta, a oração sobre as oferendas, a oração pós-comunhão e a antífona de entrada e a antífona de comunhão de cada celebração litúrgica do ano litúrgico. Então a gente observa aqui, por exemplo, que a gente tem o tempo do Advento. No primeiro domingo do Advento, a gente tem a antífona de entrada, a oração coleta, que é a oração do dia, a oração sobre as oferendas, a antífona de comunhão e a oração pós-comunhão. Então é isso que a gente vai observar nessa parte com as orações próprias do tempo, tá certo? As orações próprias do tempo elas são seguidas posteriormente do ordinário da missa celebrada com o povo, ou seja, todo o rito da missa, tudo aquilo que o sacerdote vai fazendo as munições aos fiéis e os fiéis respondem, todas as orações que constam no ritual da missa, está aqui no ordinário da missa celebrada com o povo, que vem diretamente depois das orações próprias do tempo. Com isso, o ordinário da missa, ele segue-se com uma estrutura que a gente já conhece, ritos iniciais, liturgia da palavra, liturgia eucarística, rito de comunhão e os ritos finais. E uma parte importante que a gente utiliza muito quando a gente está manuseando o missal é os prefácios. A gente tem aqui, imediatamente após a liturgia eucarística, nesse ordinário da missa celebrado com o povo, a gente tem os prefácios. E a gente observa que existem prefácios próprios do tempo nessa sessão. Como assim prefácios próprios do tempo? São os prefácios que são lidos, proclamados pelo celebrante em ocasiões específicas. Nós temos aqui, então, prefácios do tempo comum, prefácios da Virgem Maria, prefácios para Páscoa, Quaresma, Advento, prefácios com toda uma espiritualidade própria do tempo litúrgico que se está celebrando. Por que eu tenho esse tipo de prefácio? Porque eu também tenho outro tipo, que são os prefácios das orações eucarísticas. Nós temos algumas orações eucarísticas do nosso missal que contêm um prefácio próprio. Por exemplo, aqui, se a gente pegar a oração eucarística segunda, a oração eucarística segunda tem um prefácio próprio. Algumas orações têm e outras não. Então, geralmente, a gente pode utilizar ou um prefácio próprio do tempo, ou então a gente pode usar o prefácio próprio da oração eucarística quando houver, tá certo? E falando em oração eucarística, todos esses marcadores laterais que a gente tem aqui indicam as orações eucarísticas. Cada marcadorzinho verde vai estar indicando um tipo de oração eucarística. Então aqui a gente tem um marcador, a oração eucarística primeira, oração eucarística segunda, terceira e assim vai. Então você já sabe que todas as seções laterais de marcadores são as orações eucarísticas, tá certo? Posteriormente, eu tenho o rito de comunhão. Rito de comunhão que tradicionalmente está sempre na página 500. Então, posteriormente, a primeira seção de marcadores das orações eucarísticas, o último marcador já está na página 500, que é o rito de comunhão. Depois disso, eu tenho também o rito da missa que é celebrado sem o povo.
Rito da missa celebrada sem o povo, que é uma possibilidade que o sacerdote tem para fazer a consagração eucarística sem a necessidade de assembleia. E a gente também tem esse ritual indicado no nosso missal. Também tenho bênçãos solenes para as missas, bênçãos essas sempre de acordo com o tempo litúrgico que se está celebrando, contando toda uma espiritualidade própria e um contexto celebrativo específico. Tenho também as orações próprias para as celebrações dos santos. A gente viu que lá no começo eu tenho as orações próprias do tempo litúrgico vigente, mas eu também tenho as orações próprias dos santos. Então, se eu estou celebrando um determinado santo, se esse santo é um mártir, se esse santo é um apóstolo, se eu tenho algum santo específico que tem uma celebração litúrgica específica no calendário litúrgico, eu tenho nessa sessão do meu missal as orações que são proclamadas, com todas as indicações das páginas que eventualmente possam possuir, tá certo? Eu também vou ter no meu missal formulários comuns. O que são formulários comuns? Os formulários comuns são todo o contexto de celebração, todas as orações da celebração, para as diversas circunstâncias que a gente pode celebrar. Por exemplo, eu tenho todas as orações próprias para a dedicação de uma igreja, eu tenho as orações próprias para as celebrações de Nossa Senhora, eu tenho orações próprias para templos de alguns santos, como por exemplo os santos mártires, as orações comuns dos mártires, comuns das virgens, dos pastores. Então, se eu estou celebrando uma determinada celebração de Nossa Senhora, ou de algum santo, ou de alguma ocasião específica na vida da comunidade, eu tenho também a possibilidade dessa celebração contida aqui com as orações do meu missal, tá certo? Também vou ter missas rituais, como por exemplo, celebrações de sacramentos da iniciação cristã. Quando esse sacramento ele é celebrado, eu posso utilizar as orações que estão contidas nessa sessão, tá certo? E uma coisa interessante que a gente pode observar nos livros litúrgicos é que o índice ele está sempre ao final. Então, tudo isso que eu estou falando para vocês, a gente pode conferir no índice ao final do meu missal. Como eu falei, começando com a instrução geral do missal romano, GMR, as orações próprias do tempo, o rito da missa celebrado com o povo, as orações dos santos, formulários comuns, missas rituais, orações para as diversas necessidades, missas votivas, e, enfim. Eu tenho aqui então a minha estrutura geral, de maneira grosseira, de maneira mais ampla, a estrutura geral desse livro que a gente utiliza nas celebrações litúrgicas. E nos próximos vídeos a gente vai estar aprendendo como que eu marco, como que eu utilizo essas fitas, esses marcadores laterais, como é que eu sei qual é a oração que vai estar sendo utilizada na celebração litúrgica. Então fiquem ligados nos próximos vídeos que a gente vai estar abordando esse tema para vocês. Então aqui a gente encerra mais um vídeo informativo para vocês que acompanham a gente nas nossas páginas, nas redes sociais do Guia do Coroinha. A gente pede para que vocês continuem seguindo a gente, que vocês deixem aí o like para a gente, comentem e compartilhem com os seus amigos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, sua Mãe Maria Santíssima. Fiquem todos com Deus.